Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Mais um dos episódios da produção da cadeira de balanço para a gente receber o Frank Straza aqui no Brasil. Se você não sabe quem é o Frank Straza, feríssima da marcenaria mundial, peças na Casa Branca, ou seja, o cara é fera mesmo, top das galáxias, e vai estar aqui chegando no final de fevereiro para dar curso e seminário aqui no Brasil a partir de março de 2026, tá? Então, ele vai dar um curso sobre cadeiras de balanço e vai dar um seminário sobre cadeira de balanço e um seminário sobre marchetaria. Vejam aí no Instagram, o link deve estar aqui, a turma da edição vai ajeitar direitinho. Cliquem no link, vejam o Instagram do Frank, a fera que é. E é esse marceneiro maravilhoso que a gente está trazendo para o Brasil agora em fevereiro, para dar curso em março, para que o nível da nossa marcenaria aumente, a gente tenha mais conhecimento para a gente ficar forte na área, certo? Continuando, o que a gente vai fazer hoje? Em episódios anteriores vocês viram várias etapas da produção da cadeira, hoje a gente vai fazer a espiga, né? Então, essa cadeira ela é cheia de encaixe furo-espiga, né? Num episódio anterior a gente fez um furo, inclusive um furo inclinado, expliquei como fazer, e agora a gente vai fazer uma espiga. E vou mostrar aqui a confecção de espiga de uma das peças, certo? Uma travessa inferior. Então, estou com a peça aqui, né? O que eu fiz nessa peça? Usando o graminho, né? Um riscador, basicamente, né? Eu marquei não só o comprimento da espiga, como assim como a sua espessura e a sua largura. Tá tudo marcado aqui, né? E o que eu vou fazer agora, né? Eu vou fazer uma operação chamada sambragem. O que é a sambragem? A sambragem, pessoal, é o corte transversal que a gente faz aqui no ombro da espiga, né? Ombro é essa parte aqui da espiga, né? Que encontra o resto da peça, né? Ou seja, é o rebaixo, que é uma das partes de geração da espiga. Então, vou fazer aqui a sambragem, que é esse corte transversal das fibras. Como é que a gente faz isso? A gente delimita o comprimento da espiga e coloca um batente para não ter que ficar medindo a toda hora. Como é que eu faço isso? Eu crio uma linha de corte. O que é uma linha de corte? Pego um solado, prendo aqui no carro da máquina, avanço um pouquinho na serra, faço a serra passear aqui. Quando a serra passeia aqui, ela gera o caminho que ela faz, né? Ou seja, ela corta aqui a trajetória dela. Então eu sei que a serra vai passar exatamente por aqui. E aí eu alinho a minha marcação de comprimento da espiga com a linha de corte. Feito isso, eu acerto aqui o batente. Aqui eu tenho o risco que eu fiz com o graminho para delimitar o comprimento da espiga. E eu quero esse risco alinhado aqui com a linha de corte. Então, o meu batente está um cabelinho para cá, diminuindo a espiga. Estou ajustando aqui, travando de novo. E agora a sambragem está ali certinho em cima da linha do corte. Então, esse é o primeiro ajuste. O segundo ajuste é o ajuste da altura. Então, eu vou fazer com que o topo do dente... Então, aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se o dente, no ponto mais alto da sua trajetória, tangencia esta linha aqui, que é a linha que delimita a espiga. Mas como é que eu faço esse processo, pessoal? Eu não coloco certinho, né? Eu faço assim. Coloquei aqui uma altura. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar como se fosse uma micro espiga e vou testar se a espessura está condizente com o meu furo. Porque a gente sempre faz o furo primeiro e ajusta a espiga para o furo. Encaixou, nem boca de cabrito. Está aí encaixadinho, ou seja, a altura está ok. Então, vamos agora à operação de sambragem. Altura ok, comprimento ok.
só está faltando aqui uma madeira de sacrifício para eu não estourar a parte de trás da minha espiga. Então, pessoal, nessa peça, executada a assemblagem nas duas extremidades. Então, agora a gente está no processo de remoção das bolachas da espiga, né? Então, viemos lá da serra circular, onde a gente fez a assemblagem, né? Fizemos esses cortes e agora a gente vai remover as bolachas, né? Como é que a gente faz isso? Existem vários meios. Você pode usar um serrote, né? E depois um guilherme, né? Se você quer usar só o feijão, né? Marcenaria de feijão. Você pode usar uma tupi elétrica portátil, né? Invertida ou não, passar ela aqui e tirar, né? No caso aqui, a gente já tem um método que a gente usa normalmente, que é usar a tupi estacionária. Então, a gente pega a tupi estacionária, esse gabarito aqui que a gente usa para prender a peça e ficar longe dos dedos gulosos do disco de serra, que vai aqui para cortar só a madeira e não a gente, né? Aqui a gente gosta que as ferramentas cortem só a madeira e não a gente, né? Para a gente poder chegar inteirinho em casa no final do dia, né? Senão, não é bom para os negócios, né? Pois bem, então, vou fazer esse corte, só que como é que a gente faz? Como a gente tem que ajustar a altura do disco, né? Porque a gente, no caso aqui, a gente tem uma espiga centralizada, a gente tira a bolacha de cima, vira, e aí tira a outra bolacha. Quer dizer, a que estava de baixo, vira de cima, né? Então, tirou a primeira, virou, tirou a segunda, né? E aí você tem a espiga na espessura adequada, porque, como eu disse, é uma espiga centralizada. Antes de fazer isso na peça definitiva, essa aqui, eu vou pegar uma peça teste, uma peça de ensaio, né? Que está aqui sambrada, bonitinha, tem a mesma espessura, porque se eu fizer arte, né, e a espiga ficar fina demais, eu mato a peça teste e não a peça definitiva, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou regular a profundidade aqui, né, para ela não avançar no ombro. Vou regular a altura para poder tirar a bolacha. Então vamos fazer isso. Essa aqui é a minha peça teste, essa aqui é a definitiva. Como eu quero cortar a peça teste e não a definitiva, vou deixar a definitiva para trás, vou usar só a teste. E vou colocar aqui uma madeira para funcionar como pressor. Vejam aqui que o dente, né, no ponto mais alto da sua trajetória, não chega até o ombro da espiga, né? Ele vai só chegar na linha de sambragem aqui da espiga, né? E agora eu vou regular a altura. Então, a espiga está feita. O que eu tenho que fazer agora? Testar se ela vai funcionar bonitinho aqui no meu furo. Opa, Lelê. Certinho. Na realidade, ela está um pouquinho... Vou confirmar aqui. Está um pouquinho folgada. O que a gente faz? A gente sobe o disco com o cabelinho. Zero, zero, sem jogo. Vamos ver aqui. É isso aí. Está determinada a espessura. Agora a gente faz isso na peça definitiva.
espiga concluída, né? Às vezes pode acontecer ficar uma sujeirinha, a gente vem com formão e limpa, né? Vem com formão aqui e aqui, faz a limpeza, né? E esse processo a gente repete para todas as espigas que a gente vai fazer, né? Então esse é o processo de produção de espiga, válido para a imensíssima maioria dela. Quando é espiga angulada e tal, ou as espigas meio diferentes aí a gente usa outros processos, mas são a minoria, tá bom? Bem, concluímos a espiga então, mais uma etapa do processo de produção da cadeira de balanço do Frank Strasser. E aí eu digo, e então, vamos juntos?